E aí a gente já discutiu aqui algumas vezes sobre os níveis de culpa que existem e tem o que você traz muito como o nível de culpa pessoal, né? Que ele envolve tantas situações que a gente causa mal a alguém, né? Ou situações que a gente passou que de alguma forma também nos interferiram no nosso, essas culpas interferiram no nosso, né? No nosso destino, ali na nossa aquela situação, por exemplo, que você traz muito na vida intrauterina, na primeira infância, né? Então, às vezes, talvez seja um recorte, falar um pouquinho mais dos sinais de que a gente está preso a essas culpas, especificamente as culpas pessoais, né? Aham. É porque quando a gente fala de culpa pessoal, muitas vezes vem essa primeira sensação de que é algo simples de identificar, que é quando eu, por exemplo, é isso que a gente falou, eu me sinto culpado porque eu não consigo dar atenção para os meus filhos, eu me sinto culpado porque perdi a paciência, eu me sinto culpado porque fiz algo que depois eu percebi que prejudicou alguém, enfim, né? Isso é beleza, é uma culpa que a gente precisa trabalhar. Mas ela é muito simples da gente identificar. Só que mesmo em nível pessoal, existem questões mais profundas, que é o que você trouxe aí, né? Que muitas vezes a gente tem experiências que são lá que a gente muitas vezes não se tocou que aquilo ali também estava a nível pessoal, que significa a nível pessoal, a nível de história pessoal. Então, muitas vezes, né, quando uma pessoa carrega questões e marcas profundas da vida intrauterina, por exemplo, muitas vezes essa pessoa começa a ter uma forte tendência a se sentir culpada por tudo. Então, é uma sensação de que tudo que acontece de errado, a pessoa acha que a culpa é dela. Sabe aquela sensação de que se a pessoa chegou, não me cumprimentou, eu penso que eu fiz alguma coisa errada com a pessoa. Nossa, mas o que eu fiz, né? Eu entro, eu fico angustiado, sofro, fico chateado, porque penso, nossa, por que a Laura não, né, não conversou comigo? E, na verdade, isso não tinha nada a ver. Quer dizer, são pessoas que estão ali com essa forte tendência de achar que tudo que acontece é culpa delas. Ou pessoas que têm uma forte sensação de inadequação, de que elas assim, estão sempre no lugar errado, na hora errada, elas chegam num lugar e se sentem sempre meio deslocadas, nunca se sentem à vontade em lugar nenhum, porque elas acham que elas estão sempre incomodando, elas têm muito medo de incomodar, acham que atrapalham, então às vezes, muitas vezes são pessoas que têm medo de pedir até ajuda, têm medo de falar, de se colocar, porque elas acham que com isso elas podem incomodar, elas podem não ser bem vistas. Isso tudo demonstra pra gente culpas inconscientes que a gente carrega a nível de vida intrauterina, né? Outra característica também, uma sensação de não merecimento, uma sensação de insatisfação constante, né? Que muitas vezes vão refletir essas culpas pessoais aqui de vida intrauterina, primeira infância, nascimento, primeira infância, que é aquilo que a nossa mãe experimentou quando ela estava grávida da gente, não tem nada a ver com ela gostar ou não da gente, né? Às vezes aquela sensação assim, engravidei agora e não tava desejando. Engravidei agora e não sei o que vou fazer, a gente não tem condições. Esse tipo de coisa, né? Uhum. Que muitas vezes não é culpa, mas são sensações que a mãe experimenta, ou ela está passando por um problema pessoal ou familiar, ou no trabalho. E ali aquela criança que está em simbiose com essa mãe, ela não sabe identificar, né? Ela simplesmente percebe que algo não vai bem e a sensação de que ela tem é que também tem relação com ela. Então pode ser algo que às vezes a mãe sentiu mesmo, nossa, agora engravidei, né? E às vezes isso deixa marcas, né? Ou então questões externas que não tem nada a ver, mas que aconteceram durante a gestação ou durante os primeiros meses de vida e a criança interpreta aquilo ali, porque a criança é extremamente literal, ela só entende que está acontecendo alguma coisa, ela percebe, ela sente com a mãe as angústias que a mãe sente, né, por causa da simbiose, e, sim, e aí ela associa que tem a ver com a presença dela também. Então, muitas vezes, essas pessoas vão depois crescer e ficar a vida inteira com essa sensação de culpa, de inadequação, de que fazem tudo errado, de que incomodam, né? E aí e a gente percebe, né? O quanto isso atrapalha a vida das pessoas, né? As pessoas têm depois uma pessoa assim, ela não consegue acessar uma vida mais leve, uma vida mais abundante, porque ela não se sente merecedora disso. Ela fica sempre ali presa nessa sensação de incômodo, ela não dá passos na vida porque ela não se sente digna desses passos, né? Então é muito desafiador. Isso aí me lembrou, inclusive, o nome, né, do curso, Desvendando, Olhando com Clareza para o Essencial, exatamente porque
olha quantas camadas que a gente tem que abordar, né? Assim, quantos aspectos que estão influenciando a nossa postura, a nossa conduta, a nossa forma de perceber a vida, a nossa forma de lidar com a culpa, assim. Então, de fato, como é necessário que a gente pare e tenha esse olhar cuidadoso, né, para aquilo que está acontecendo com a gente, assim, tem essa clareza de que não é esse sentimento de que eu não pertenço aqui, ou de que tudo que eu faço eu incomodo, é o que está por trás disso, qual que é a origem disso, né? Como é que eu consigo lidar com as várias facetas disso e principalmente como que eu saio dele, né? E aí, Exato. o gancho que eu queria fazer para a próxima pergunta é exatamente esse, assim, se você pudesse trazer um paralelo que existe entre felicidade, infelicidade, abundância, escassez e culpa, porque a partir dessas falas que você trouxe até agora, assim, dá para ver que está tudo muito interligado, né? Isso, é exatamente isso, né? Por isso que dentro do programa, né, a gente vai desenvolvendo a gente vai se aprofundando em cada nível de culpa, e aí chega lá no final a gente vai falar sobre conexão com a essência, né? Na verdade, assim, é um início, é só um módulo que a gente fala sobre conexão com a nossa essência feminina e acesso à abundância. Então a gente tem uma ferramenta especial que a gente entrega nesse curso, né? Nesse programa sobre acesso à abundância e a conexão com a nossa essência. Então, são os primeiros passos. Porque o que a gente percebe? Que enquanto eu não consigo romper com esses padrões iniciais de culpa, eu não consigo eu não consigo acessar de fato a mim mesma, né? Então, o que acontece? E não consigo ter uma vida mais abundante, não consigo acessar a minha essência, não consigo ter uma vida mais abundante. O que acontece? Quando a gente começa a olhar lá para a nossa família, né? E isso que eu já trouxe aí. E a gente percebe que na minha família, uma família que tem muita sensação de escassez, houve muita falta, por exemplo, financeira ou de recursos ou emocional, né? Às vezes não teve recurso financeiro, mas não teve emocional, não teve suporte emocional. As pessoas não se sentiam amadas, as pessoas não se sentiam acolhidas. Minha mãe, minha avó, sei lá, quem carrega profundas sensações de perda, de solidão, quer dizer, tudo isso com sensação de escassez e infelicidade caminha junto, né? É uma coisa só. E aí o que acontece? Quando a pessoa vive nessa dinâmica, a pessoa e ela carrega uma culpa inconsciente, porque ela começa a perceber que se a minha família não pode acessar isso, se a minha mãe não pode ter uma vida mais leve, se a minha avó, se a minha irmã, se os meus tios, quando eu tento romper com esse padrão, frequentemente eu me sinto mal, eu me sinto culpada. Né? Eu quero conscientemente, mas inconscientemente eu tenho medo de romper. Porque o que nos torna, né, o ser humano, uma característica essencial do ser humano é ser social. Por que a gente é ser social? Porque a gente precisa, né? A gente precisa do grupo para sobreviver. A gente sem o grupo morre. Se a gente nasce, né, um bebê, se ele não tiver o grupo o adulto cuidador ali, ele não sobrevive nem uma semana, nem alguns dias, né? Então, para a gente, pertencer é uma questão de sobrevivência. Por isso a gente tem tanto medo de perder, né, de perder o direito a pertencer a um grupo. Então, muitas vezes, inconscientemente, a gente diz: olha, eu prefiro sofrer junto com vocês ou não me destacar tanto para não correr o risco de deixar de pertencer a esse grupo. Por isso é tão forte pra gente, né? A correr o risco de deixar de fazer parte, né? Então, por isso que muitas vezes, quando a gente se destaca e a gente começa a ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida mais próspera, né? Se eu vejo lá minha mãe com um relacionamento infeliz, mas eu procuro um relacionamento feliz, minha mãe e meu pai não tinham acesso a uma vida mais leve, mas eu posso ter. Eu quero isso, mas quando eu começo a acessar, é o que a gente vê. As pessoas começam a acessar e elas vão até um nível e geralmente elas travam ou elas começam a perder outras áreas da vida, né? Ou elas adoecem. Então, isso é muito comum quando a gente começa a olhar. Esse nível. Então, é por isso que existe essa associação entre as culpas, né? Entre o sentimento de culpa toda vez que eu vou romper com um padrão que me permitiria ou que me permite ser mais feliz, ser mais próspera e ser mais abundante do que o padrão, né, do meu sistema familiar. E aí, existe maneira de romper? Óbvio que existe, é sobre isso que a gente fala, né? Só que a gente precisa compreender primeiro todos esses níveis e compreender o que precisa ser feito para que a gente consiga ir rompendo, porque eu nem falo que a gente vai conseguir romper de uma vez. A gente precisa encontrar maneiras
de paulatinamente ir rompendo. É um processo de vida. Eu percebo que é um processo para toda a vida. Só que sem consciência, muitas vezes a gente fica a vida inteira se sabotando e com a vida travada, né? Sim, Então, é um porque processo. assim, é um processo. É porque a gente vê que uma coisa que une muitas pessoas é o sofrimento, né? Como que o sofrimento ele deixa as pessoas unidas. As pessoas preferem sofrer porque sofrendo elas têm a gente ali para dar suporte. E a felicidade não, a felicidade ela é solitária. Quando eu falo eu tô bem, as coisas estão bem, o assunto não rende. Mas se eu te falar que eu tô sofrendo, que a vida é terrível, que isso traz pessoas. Então o sofrimento atrai, né? Então muitas pessoas têm medo de serem de fato mais felizes e com isso terem que se sentir um pouco mais isoladas das pessoas. As pessoas têm muita dificuldade com isso, elas preferem sofrer e aí quanto mais sofrimento, mais unidas as pessoas ficam, só que aí todas sofrendo juntas, né? É o ciclo vicioso e não o ciclo É. virtuoso, né? Então, assim, muitas vezes a gente opta por não ser mais feliz, né? A gente paga esse preço alto de ficar na infelicidade só para ficar de consciência leve para sofrer junto. Sofrer junto.